Fala galera, esse vídeo é para você que quer ser aprovado na perícia médica do INSS. E para você conseguir isso, você vai precisar entender como funciona a cabeça do médico perito. E é isso que eu vou fazer com você hoje, te fazer entender como que funciona a cabeça do médico perito do INSS. Você vai ver como é simples ser aprovado na perícia médica do INSS, claro, se você realmente estiver incapaz para o seu trabalho. E eu te digo mais, você inclusive vai estar liberado para tomar banho no dia da sua perícia. Fala galera, eu sou o Mauro, bem-vindo ao meu canal e aqui é o meu espaço para a gente bater um papo sobre previdência. Bora? Como é que esse vídeo vai funcionar? Primeiro, eu vou te passar algumas dicas, algumas orientações comportamentais, ou seja, do jeito que você vai ter que se comportar no dia da perícia, beleza? E depois eu vou trazer uma segunda parte focado no atestado médico, ou seja, eu vou trazer algumas coisinhas que são interessantes e inclusive obrigatórias que o seu atestado médico tenha para que o médico perito consiga analisar direitinho qual é a tua situação e consiga realmente te pôr de licença lá no INSS. Então, presta bem atenção. Se você for fazer perícia ainda em 2022, ou então você for um profissional do DP, ou então do RH, e esse vídeo foi interessante para você, não deixe de logo agora deixar lá, clicar no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e levar esse assunto para mais pessoas. E se o assunto de previdência te interessa, não deixa também de se inscrever aqui no canal, clica aí também no sininho para ativar todas as notificações, porque eu vou deixar toda quinta-feira ao meio-dia um vídeo sobre esse tema, sobre o tema previdência. Então fiquem atentos às quintas-feiras ao meio-dia. Beleza? Vai ter vídeo novo e eu vou estar por aqui para conversar com vocês um pouco. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do computador para a gente conversar um pouquinho sobre aquelas questões comportamentais que a gente deve ter no dia da perícia. E a primeira orientação que eu tenho para dar é essa aqui. O perito do INSS, ele não está te consultando. Tá prestando bem atenção? Olha aqui, ó, o perito do INSS, ele não está te consultando. Então, não adianta você ir com aquela cabeça de consulta médica. O que acontece geralmente quando a gente está numa consulta médica? A gente chega no médico e diz, doutor, tá doendo minha cabeça, tá doendo meus olhos, tá doendo meu ombro, tá doendo minha barriga. E a gente não se foca unicamente numa coisa. A gente aproveita aquela consulta para dizer todos os nossos problemas. E muitas pessoas até costumam conversar sobre a própria vida, sobre problemas pessoais, que nada tem a ver com a prática médica. Você vai se preocupar em falar para o médico unicamente as coisas que ele te perguntar. E você vai se preocupar em passar para ele unicamente o seu problema principal. Porque vamos lá, vamos entender como que funciona. Se você está incapaz para o seu trabalho, tem um motivo principal para você estar incapaz para o seu trabalho. O benefício por incapacidade do INSS não é um benefício para quem está doente. É um benefício para quem sofreu alguma intervenção médica e vai precisar se afastar do trabalho, ou é um benefício para quem sofreu alguma doença profissional ou uma doença do trabalho e, por conta disso, também vai precisar se afastar do trabalho. Então você vai focar nisso. Por exemplo, olha, eu estou com um problema no joelho e eu trabalho caminhando, essa é a minha profissão, eu trabalho como estoquista, né? Eu tenho que repor lá o estoque e eu machuquei o joelho de tal forma e isso está me incapacitando para andar. Então não vá lá chegar no seu médico no dia da perícia e dizer assim, olha, é porque eu estou com dor no tornozelo, eu estou com dor nas costas. Não, o seu problema principal é o joelho, entendeu? O médico perito, a cabeça do médico perito é tentar avaliar o que você trouxe para ele de informação e analisar a documentação que você trouxe para ele. Eu sei que pelo lado humano pode ser um pouco chato isso, mas a gente tem que ser um pouco pragmático nessas horas. E aí, dessa primeira dica, eu vou pular para a nossa segunda dica. Olha aqui o que eu deixei para a gente na nossa tela do computador. Organização. E aqui a gente vai ter o gancho em relação ao primeiro item, né? Lembra que eu te falei? O médico do INSS, o perito do INSS, ele não está te consultando. Ele está simplesmente analisando. E ele vai analisar o quê? Ele vai analisar a documentação que você levou. Ele vai analisar a tua condição física e ele vai analisar a correlação entre o que você tem e a tua incapacidade para o trabalho. Então, assim, ele vai precisar de documentos para isso. A organização é fundamental, porque, entenda, você sentiu alguma coisa
e você teve uma primeira consulta. E depois o médico, na sua primeira consulta, te passou exames. E aí você teve uma segunda consulta que foi o retorno. E aí nesse retorno o médico te diagnosticou. E quando ele te diagnosticou, ele te passou remédios. Enfim, ele te passou uma conduta terapêutica a ser seguida para você melhorar. Tenta organizar a documentação que tu vai levar. Não chega simplesmente lá no médico perito do INSS e joga uma pasta cheia de documentos e deixa o médico procurar. A relação médico-perito é uma relação de confiança. Então, se ele já fica feliz com a sua organização, ele vê que você não está tentando forçar, e eu vou aproveitar que eu falei sobre forçar uma situação, e eu vou te trazer aqui de novo para a tela do meu computador para a gente desvendar a nossa terceira dica. Vamos lá. E essa dica aqui eu vou deixar de amarelo para você entender, tá bom? Não cometer excesso em relação ao seu problema de saúde. Olha o que eu acabei de te falar. A relação médico-perito com você vai ser uma relação de confiança. Então, não abale essa relação de confiança tentando forçar uma situação. E como é que você vai forçar uma situação? Primeiro, vamos voltar lá para a nossa primeira dica, né? Não chegue dizendo que está com 1 milhão de dores. Você pode também passar uma imagem de que está forçando uma situação, de que está querendo dizer que está sentindo mais coisa do que realmente está, para realmente ficar afastado do trabalho. Não abale a relação de confiança. É muito importante que o médico se sinta à vontade para conduzir a perícia, que ele se sinta à vontade para pensar, que ele se sinta à vontade para analisar a documentação que você levou. E o nosso quarto ponto, vamos aqui para a nossa tela do computador de novo. Vamos lá, vamos lá. E o nosso quarto ponto é o atestado médico. E para falar sobre o atestado médico, eu vou te mostrar o ordenamento do próprio Conselho Federal de Medicina. A resolução é essa aqui, Resolução CFM número 1851 de 2008, tá certo? E a gente vai pular aqui, ó, para o parágrafo único do artigo 3º, tá bom? E aqui, ó, ele tá te trazendo 8 passos que o atestado médico deve ter para fins de perícia médica, tá certo? 8 passos. Mas eu vou te resumir esses 8 passos, então nem precisa se preocupar com isso. Isso daqui fica só a título de curiosidade se você quiser um dia mostrar para alguém ou quiser pesquisar mais a fundo. O que você tem que prestar atenção? Você tem que prestar atenção em relação à letra do médico que está emitindo, que está escrevendo seu atestado. E isso é muito sério. Quem aqui nunca passou por um problema em relação à letra de médico? Se você já passou algum perrengue em relação à letra médica, por favor, deixa aqui nos comentários, conte aí o seu perrengue. Eu já passei por perrengue. Porque a gente tem mania de achar que letra de médico é feia por natureza e que os outros médicos vão entender. Mas, gente, sério, experiência própria. Quando eu escrevo um garrancho, na pressa, depois nem eu sei o que estava escrito ali. E aí uma outra obrigação do médico, quando ele emitir esse atestado, dele carimbar, assinar e datar. E isso também está lá no CFM, tá bom? Está lá na resolução do CFM. E ainda nesse contexto de atestado médico, a gente tem que verificar o que está sendo escrito, né, no atestado médico. Lembra que eu te falei? Guarda lá, guarda a primeira consulta, guarda a receita médica, guarda o pedido de exames. Isso é muito importante. Mas o médico também pode descrever tudo isso que eu te falei aqui no próprio atestado médico. Ele pode te dizer que você foi consultado em tal dia, que ele pediu tais exames, que ele verificou tais coisas nesses exames, que ele prescreveu tais remédios, que a tua doença diagnosticada é a doença X, que essa doença tem a codificação internacional da doença Y. Então ele pode fazer tudo isso detalhado no atestado. E ele também não pode deixar de colocar o tempo que você precisa se afastar do trabalho para poder se recuperar. É muito importante. E isso também é uma coisa que está lá na resolução do CFM. Ele é obrigado a colocar quanto tempo que você vai precisar se afastar do trabalho para se recuperar, para ficar apto ao retorno. E aí, galera, deu para perceber como não é tão complicado assim, como não precisa ir sem tomar banho, como não precisa ir descabelado, como não precisa ir sem tomar seu remédio?
Viu como é simples? É só você seguir esses passos, é só você ter cuidado um pouquinho com o atestado, é só você ter cuidado com a ordem cronológica das coisas que aconteceu com a sua doença, certo? Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dizer para o YouTube que você também curtiu e botar lá o botão de curtir. Se esse assunto é recorrente na sua vida, se previdência é recorrente na sua vida, bora bater um papo sobre previdência comigo aqui toda quinta-feira? Então já se inscreve no canal e eu te aguardo na próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.